Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 4 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Jerusalém, também lá em Kiev, 1 hora da tarde, e 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um pequeno ataque com drones russos contra a Ucrânia, mas nada muito sério. Os ucranianos atingiram aqui uma fábrica em Ryazan, no Oblast de Ryazan, e também aqui em Novorossiysk, que também teve explosões reportadas por aqui de ataques ucranianos. Além disso, a gente teve informação de duas outras fábricas que teriam sido atingidas por drones e mísseis ucranianos em Briansk nos últimos dias, né? A gente falou que tinha havido ataque, mas não quais eram os danos. A gente tem informação sobre os danos agora, né? Há a informação de que os russos podem estar planejando uma grande ofensiva aqui em Kherson, hein? Cruzando o rio aqui nessa região e tentando avançar sobre a cidade de Kherson. Não sabemos se isso é verdade, até onde isso pode acontecer, mas os ucranianos estão sabendo disso e certamente medidas serão tomadas para evitar esse tipo de problema por aqui, né? Fora isso, na linha de frente, nenhuma novidade significativa, continuam os russos tentando avançar aqui em Kurakhov, mas as forças ucranianas ainda resistindo por aqui, também em Velika Novosilka e outros lugares aqui na linha de frente, né? Mais uma vez, é aquele padrão que a gente vê, eventualmente os russos avançam alguma coisa, mas é sempre muito pouca coisa, muito pequeno avanço, sem grande vantagem e perdendo muito pessoal e muito equipamento também, né? Bom, nós tivemos uma situação inusitada. O Tucker Carlson voltou para Moscou, meu amigo. Isso é mais uma amostra do desespero da Rússia, o que eu falo para você. Agora que o Putin viu que a expectativa dele, que era o Trump ganhar a eleição e daí parar de ajudar a Ucrânia, que essa expectativa acabou, que ele não vai ter mais isso, ele bateu o desespero, chamou o Tucker Carlson, que a essa altura acho que ninguém duvida mais que ele está na folha de pagamento dos russos, né? Não vem aqui para fazer mais propaganda, temos que dar um jeito de convencer o Trump de que não pode, tem que acabar com a Ucrânia e não sei o que lá. É o desespero do Putin. Vamos entender esses assuntos aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, PEC do fim do imposto de renda e da CLT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje nós tivemos 50 drones Shahid lançados pela Rússia contra a Ucrânia. 29 deles foram derrubados pela defesa antiaérea tradicional, 18 por sistemas de guerra eletrônica, um voltou para a própria Rússia, ou seja, no total 2 drones apenas atingiram alguma coisa na Ucrânia, mas um sucesso muito grande da defesa antiaérea ucraniana com relação a esses drones, que já são bem conhecidos dos ucranianos, né? Mas os ucranianos fizeram ataques, né? Primeiro aqui em Novorossiysk, nessa região aqui do porto de Novorossiysk, que fica aqui no sul da Rússia, foram relatadas explosões. A gente não tem imagem dessas explosões, o que teria acontecido. Pode ser a própria defesa antiaérea russa atuando, pode ser que nada tenha sido atingido, mas aparentemente teve drones ucranianos ali, né? E também aqui na região de Ryazan, nesse outro ponto aqui na Rússia, uma fábrica foi atingida nessa região aqui, uma fábrica de drones aqui em Ryazan. Vamos ouvir aqui, dá para ver a explosão ali atrás. Uma explosão significativa aqui atrás no fundo, né? Essa fábrica sendo atingida ali em Ryazan, né? Além disso, hoje os ucranianos liberaram essa imagem aqui, ó, de uma fábrica que teria sido atingida em Briansk. Era uma fábrica de drones também aqui, ó, a Strela, produção em Sujemka, na região de Briansk. A planta produz, não, desculpa, aqui não é drones, aqui é sistema de radar, eletrônicos, transformadores e coisa e tal, e o ataque resultou na destruição de algumas oficinas e bens terminados também nessa fábrica aqui. Então dá para ver aqui essa fábrica foi atingida pelos ucranianos, né? Isso aqui parece ser realmente um sistema qualquer de radar aqui atingido. Enfim, esse ataque aconteceu no dia 30 de novembro, a gente só teve a informação agora sobre isso daqui, né? E também a gente sabe de um outro ataque, só que esse ataque aqui a gente não sabe se foram os ucranianos que fizeram. Isso aqui é em Grozny, né, que fica na Chechênia, a capital da Chechênia, e um alojamento de forças do Kadyrov acabou sendo atingido aqui por um drone e explodido aqui na região lá da Chechênia, né? Então aqui no sul da Rússia, aqui na Chechênia, aqui ó, a cidade de Grozny, a capital da Chechênia.
então isso daqui foi atingido. Pode ter sido os ucranianos? Podem ter sido os ucranianos, né? Afinal, os chechenos estão do lado dos russos nessa guerra contra a Ucrânia, então os ucranianos podem ter atingido isso daí. Mas como eu já expliquei para vocês, está havendo uma briga muito grande ali na região da Chechênia com outros grupos ali do Daguestão, de outras regiões ali, né? É uma briga econômica muito forte entre Siloviki, né, que são os poderosos russos lá, um brigando com o outro. Então, é possível que esse ataque aqui tenha sido alguma coisa interna lá da Rússia, não tenha a ver com os ucranianos propriamente dito. Já teve outros ataques que foram desse tipo. E era exatamente assim, é um drone que atingiu objetivos militares dentro da Chechênia, tá? E não tinha nada a ver com os ucranianos. Não sabemos esse caso aqui o que é, né? Bom, o War Translator ele traz aqui a informação de que a Rússia pode estar preparando uma grande ofensiva em Kherson antes da inauguração do Trump, né? Ou seja, o Putin pode estar contando que o acordo de paz que o Trump vai propor para a Ucrânia e para a Rússia vai congelar a linha de frente atual, e daí ele quer retomar talvez a cidade de Kherson, alguma coisa assim, tentar estabelecer uma cabeça de ponte na margem direita, porque se o acordo de paz realmente congelar a fronteira na situação que estiver, ele já ganhou uma cabeça de ponte no rio de Dnipro, e quando ele for, porque inevitavelmente ele vai tentar conquistar o resto da Ucrânia, eu já deixei claro, eu falei para vocês, a Rússia não tem como parar onde ela está. Ou ela retoma toda a Ucrânia, ou ela cede para a fronteira de 91. Ela não tem como ficar onde está. Então, uma alternativa que eles têm é já fazer uma cabeça de ponte aqui no rio de Dnipro, né? Então, a gente está falando aqui da região aqui de Kherson. Na verdade, essa coisa toda aqui em Nova Kakhovka, que eles estariam planejando esse tipo de coisa, e estabeleceriam uma cabeça de ponte do lado de lá do rio de Dnipro, de forma que depois, no futuro, quando fossem retomar essa guerra, porque fatalmente vão retomar a guerra, já teriam uma cabeça de ponte do lado de lá, né? Não sei se isso vai acontecer de fato, nem se os russos têm condições de fazer isso, mas há esse aviso. Tem aqui a mesma notícia dada pelo Noel Reports também. A Rússia juntou 300 barcos para cruzar o rio de Dnipro e avançar na margem direita de Kherson. Várias pessoas estão dizendo isso, né? Os russos já atacaram Kozatsky, aquela ilha próximo de Nova Kakhovka. Kozatsky é essa ilha aqui, ó, e eventualmente pode ser que seja esse o planejamento dos russos. Vamos aguardar para ver o que está acontecendo, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não tem nenhuma grande mudança, já que o Pulevolan não publica mais os seus mapas. Eu encontrei aqui o Ivan Ramírez de Arellano, que faz também esses mapas muito bacanas aqui, mostrando aqui a região sul. Por enquanto, um grande acúmulo de forças aqui, mas nada acontecendo nessa região. A gente tem aqui, na região de Orihiv, nenhum avanço. Os russos tentando avançar aqui em Velika Novosilka. Aqui é Velika Novosilka, os russos tentando avançar aqui, mas também sem nenhum sucesso. Aqui na região de Orihiv, também os russos tentando avançar aqui, mas nenhuma mudança significativa. E basicamente é isso daí. Não tem nenhuma mudança na linha de frente de forma geral, em relação ao que a gente falou, né? Ele tem um mapa bastante completo aqui, de repente a gente consegue entender melhor os mapas aqui do Ivan Ramírez de Orellano. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não fala nenhuma novidade aqui. Também é curioso, eles têm falado mais sobre a questão da Síria, por exemplo, que a Rússia evacuou a base naval de Tartus na Síria. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que o Putin provavelmente não vai apoiar o Assad mais, né? Até vai dizer que vai apoiar, até vai mandar alguma coisa, mas na prática a Rússia meio que desistiu porque ela não tem condições de segurar o regime do Assad. A essa altura o Putin já está preocupado em ele continuar no poder, né? Que mais querer ajudar o Assad, o amiguinho dele. Então essa é a situação. A gente vai falar sobre mais algumas ajudas aqui. Aqui consta um pacote de 725 milhões de dólares para a Ucrânia agora em dezembro, um pacote bem grande que o Biden aprovou. Excelente notícia isso. Mas não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Bom, uma coisa curiosa que está acontecendo. A gente está falando sobre os protestos na Geórgia. Temos falado em vários vídeos disso. Continuam os protestos muito grandes lá. Talvez isso aí seja o momento Maidan deles lá, né? Estão brigando abertamente com o governo. Espero que não seja algo tão violento quanto foi o protesto lá na Praça Central de Kiev, porque lá realmente acabou morrendo muita gente, mais de 130 mortos entre policiais e manifestantes. Realmente acabou virando um tumulto muito sangrento. A Ucrânia conseguiu se livrar dos políticos corruptos russos, mas a um custo muito alto, né? Espero que a Geórgia tenha um destino não tão sangrento, consiga se livrar dos russos sem tanta coisa. Mas olha que curioso, já tem um monte de narrativa russete disso daqui.
Não porque os protestos é uma revolução colorida organizada pela CIA, a mesma coisa que falavam lá dos protestos da Praça Maidan. A maior parte dos protestos não são da Geórgia, são pessoas pagas para protestar. Nada a ver isso, a maior parte é o pessoal da Geórgia mesmo. As pessoas querem liberdade, é sempre isso. Não tem ninguém que queira ir para um país ditatorial, para um país que tenha menos liberdade, mais regras e coisa e tal. Não tem lógica isso, ninguém quer fazer parte da cortina de ferro russa, até porque os países que fizeram parte da cortina de ferro da União Soviética lutaram muito para sair dali, é uma merda completa, o comunismo não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Aqui, os manifestantes foram organizados por ONGs, né? E vocês sabem, eu critico muito ONGs, tem realmente muitas ONGs muito ruins, mas, de novo, não precisa de ONG, cara, a liberdade, todo mundo quer liberdade, não precisa de ONG para participar disso, né? Como isso é diferente dos 6 de janeiro, eu não sei o que lá, putz, isso é terrível, né? E já estão dizendo aqui que isso é trabalho da Nuland, do Soros, do Biden, dos neocons americanos e coisa e tal. E outra coisa, a Ucrânia está envolvida mandando atiradores e coisa e tal. A mesma lorota que eles contam da questão da Praça Maidan. Não, porque a Nuland foi lá mesmo, ela na época estava no governo americano, ela foi lá na Praça Maidan e... mas isso quer dizer que a Praça Maidan aconteceu por causa do Biden? Não, é lógico que não. Aconteceu porque o povo ucraniano quer liberdade, como o povo da Geórgia quer liberdade também, quer se livrar dos russos. É por isso que acontecem essas manifestações. Tomem cuidado com esse pessoal que fala assim, não porque é uma revolução do povo, porque eles estão influenciados pelo Ocidente, por ideias imperialistas americanas da CIA e não sei o que lá. A CIA não tem esse poder todo. As pessoas naturalmente querem liberdade. Não é à toa que o cara lá de Cuba falou a mesma coisa quando começaram os protestos contra o comunismo em Cuba. Não porque ser infiltrado da CIA, não sei o que lá, falou a mesma coisa da Ucrânia, falou a mesma coisa da Geórgia. Aprendam, não tem essa. Todo mundo quer mais liberdade, todo mundo quer sair do comunismo, todo mundo quer ir para o capitalismo. É natural esse movimento. Não precisa da CIA organizar nada nessa história toda, né? Agora, mais engraçado ainda é o embaixador da Rússia na ONU, dizendo que a Ucrânia está por trás do ataque contra Alepo na Síria. Aqui, ó. A Ucrânia apoiou o ataque em Alepo na Síria e forneceu armas para os militantes, eu não sei o que lá. Eu vou te falar um negócio, o desespero do pessoal tá grande. Não é só isso não, não é só isso não. Olha aqui, olha aqui. Adivinha, a CIA realmente quer que a Coreia do Sul venda armas para a Ucrânia. O golpe que foi dado na Coreia é culpa da Ucrânia. O golpe da Coreia do Sul é culpa da Ucrânia. Pelo amor de Deus, para com isso, porra. Eu vou te falar um negócio. Até o golpe na Coreia do Sul, o pessoal está tentando culpar a Ucrânia por isso, né? Eu vou te falar, é muito desespero, é desespero desse pessoal. Eles não têm, né? A Ucrânia é claramente a parte inocente, é a vítima nesse caso. E a Rússia é claramente agressora. Então é lógico que a propaganda russa fica atirando para tudo quanto é lado. E essas coisas absurdas desse jeito aqui, isso denota o desespero da propaganda russa. Porque eu falo para vocês, a propaganda russa está perdendo o controle, ela está perdendo... Ela tinha a expectativa de que não, a aposta deles era, vamos apostar que o Trump vai ganhar, e aí vai cortar totalmente o apoio à Ucrânia, e beleza, a gente está bem. Agora que o Trump ganhou e falou que não vai cortar porcaria nenhuma, que quer um acordo de paz imediatamente com a Rússia, se comprometendo a respeitar as fronteiras de 91, o Putin bateu o desespero. A propaganda russa bateu o desespero. É o que eu falo para vocês. A propaganda russa ela sempre teve um modo de operação muito conhecido. Ela joga ideias aleatórias no submundo da internet e vê o que cola, o que as pessoas realmente acham. Isso aqui é interessante. E aí pega essas ideias malucas e começa a massificar. Pega os influenciadores que são pagos pela Rússia, pega o pessoal que tem um número de seguidores maiores e começa a pagar para influenciar essas ideias contra a Ucrânia, né? Mas o que está acontecendo? Esse ciclo leva um tempo, porque você tem que ver o que cola primeiro, aí depois tem que planejar a coisa. Eles não têm esse tempo, porque eles precisam de uma decisão agora, eles estão desesperados. Então, daí você começa a ter esse tipo de coisa. Eles pegaram uma ideia que colou em algum grupo de subalterno lá, mas eles têm que jogar, eles têm que começar a empurrar essa propaganda russa, porque no final das contas eles precisam fazer alguma coisa agora, eles não têm tempo de fazer todo o processo da propaganda bonitinho para chegar a uma coisa estruturada, né? Aí chega nessas palhaçadas que a culpa de Alepo na Síria é da Ucrânia, que a culpa do golpe da Coreia do Sul é da Ucrânia,
E agora, olha, o desespero dos desesperos. O Putin chamou o Tucker Carlson de novo, mano. O Tucker Carlson, vocês sabem, tá mais do que óbvio essa altura. Eu já gostei do Tucker Carlson, tá? Houve uma época que eu gostava do Tucker Carlson. Ele tem algumas ideias que eu concordo com ele. Questão da época da pandemia, ele tem muitas ideias que eu concordo plenamente. Mas fiquei muito decepcionado contra ele e contra o Tim Pool também. Ambos viraram ativos russos, claramente recebendo dinheiro da Rússia. Não tem outra explicação para a posição que eles têm, né? E aí, lembra, o Tucker Carlson já foi à Rússia uma vez, fez uma propaganda toda cheia de coisa, mostrando que os supermercados na Rússia tinham tudo, como é que, né, as sanções não estão funcionando na Rússia, não sei o que é lá, e que a Ucrânia está destruída, mas a Rússia está muito bem, e que, enfim, e eu até fiz um vídeo lá em Kharkiv. Eu fui em Kharkiv, cidade a 20 km da linha de frente, fui no shopping center lá, supermercado em Kharkiv, tem tudo lá, muito bacana, as coisas funcionando. Era um sábado à noite ou era uma sexta-feira à noite, eu não lembro. Era um dia, final de semana à noite, e estava lotado o shopping, cheio de criança, o pessoal indo nas lojas. Ou seja, a Ucrânia está muito melhor que a Rússia no final das contas, né? A Rússia está realmente quebrada, por quê? Líder idiota, meu amigo, líder idiota sempre quebra o país. Olha o Brasil como é que tá com o pinguço corrupto, né? Enfim, agora chamaram o Tucker Carlson de novo. Não volta aqui que você tem que fazer mais propaganda, que a gente tem que convencer o Trump a abandonar a Ucrânia aqui, ó. E ele fez aqui um videozinho lá em Moscou dizendo que não, porque os americanos têm que ter medo da guerra nuclear e o fato de que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Duvido que a Rússia tenha o maior arsenal nuclear do mundo. Eles tinham um grande número de bombas atômicas, é verdade, no final da União Soviética. Assim como diziam que tinham 14 mil tanques. Na prática, o que a gente viu na Ucrânia é que eles tinham um pouco mais de 6 mil, porque o resto tudo já estava tão velho e quebrado que não servia mais para nada, né? A mesma coisa deve estar acontecendo com as ogivas nucleares. Eles já tiveram realmente muitas ogivas nucleares. Mas ogiva nuclear requer manutenção, meu amigo. Você acha que a Rússia, que agora tem uma economia do tamanho do Brasil, menor do que o Brasil até, vai ter dinheiro para ficar fazendo manutenção de arma nuclear, um negócio que eles não vão usar nunca? Eu não tenho dúvida que eles têm algumas armas nucleares ainda funcionais, não tenho dúvida disso. Mas que eles têm aquele número todo de ogivas que eles dizem, é lorota, é só propaganda isso. Aqui, ó. Acusaram soldados americanos de matar dúzias de russos depois que o Biden levantou o ban, né, a proibição de uso de ATACMS. Não tem soldado americano na Ucrânia, não tem nenhum. São os ucranianos que estão usando o ATACMS contra os russos, né? E disse que soldados americanos estão matando russos no território russo nesse momento. Caramba, que loucura que esse cara está fazendo. É o que eu falo para vocês. Isso daqui é o desespero da máquina de propaganda russa. Eles estão chegando num ponto que já estão desesperados. Eles não conseguem fazer a coisa andar, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu sempre falei para vocês que todo mundo temia essa máquina de propaganda russa, né? A propaganda soviética sempre foi muito forte. E os russos herdaram muito dessa propaganda. Só que começou a guerra na Ucrânia e o que a gente viu é que eles falharam enormemente, né? Eles tinham por objetivo garantir que o povo europeu e o povo americano ficassem do lado da Rússia, abandonassem a Ucrânia ou não se importassem com a guerra e coisa e tal. E embora tenham conseguido fazer isso com algumas pessoas acham que essa guerra, não, uma guerra lá longe, que não tem nada a ver com a gente, não sei o que lá, mal sabem eles que sim, tem tudo a ver com todo mundo, né? Bom, mas enfim, não conseguiram. Onde eles precisavam que a informação fosse, que a propaganda fosse efetiva, ela não foi. No Brasil pegou um monte de gente. O Brasil, realmente, uma cambada de covarde que tem naquele país, o pessoal da direita, um monte de covardão, de falar, não, que é uma guerra lá longe, ai, que precisamos de fertilizantes e não sei o que lá. Cambada de covardes. E não conseguiram pegar, não conseguiram influenciar de fato as pessoas. E por que isso? Eu digo para vocês, por conta da informação descentralizada e distribuída. A informação descentralizada e distribuída dificulta a propaganda, ao contrário do que eles dizem. Eles falam que não, porque aí os russos criam robôs e não sei o que lá. Meu amigo, isso é totalmente inefetivo. Robô na internet, todo mundo sabe, é totalmente... Tenta fazer aí. Um dia que você estiver com vontade, contrata robô na internet para você ver. É absurdamente inefetivo. Todo mundo caga para informação de robô. Porque os robôs, de fato, você percebe que não é um humano ali, não tem aquela consistência do humano. Então o pessoal caga completamente para robô, mesmo com inteligência artificial, mesmo coisas sofisticadas, é totalmente ineficiente. E aí, ou seja, eles estão agora no desespero. O que está acontecendo aqui é o desespero da máquina de propaganda russa. Chamaram o Tucker Carlson. Tucker, vem cá, meu filho, tem que falar mais, tem que fazer mais propaganda aqui. Aqui, ó. E por que isso? Porque, de novo, a economia, né? Aqui, ó, o Putin aprovou agora um gasto de defesa enorme para tentar reaquecer a economia russa que está congelando, né?
Só que o problema é que aí a taxa de juros vai subir de novo, a inflação vai subir de novo, ou seja, ele está, na verdade, ele criou aquele nó górdio, né? Ou seja, ele está, qualquer lado que ele for, ele se ferra nessa história, ele sabe que não tem muito tempo. Aqui, ó. A crise econômica que Putin não pode mais ocultar, começa a surgir uma forte disputa entre grandes empresários e o Banco Central. Então já tem uma briga política lá na Rússia, né, entre os empresários e o Banco Central, porque o Banco Central quer preservar o valor da moeda, quer evitar a inflação. Para os grandes empresários isso é um problema, né? Ou seja, está tendo uma briga grande lá. E você sabe, a Rússia é um estado mafioso. Então esse tipo de briga pode ser resolvido da pior maneira que você imagine, né? O Putin sabe disso, ele está desesperado, ele sabe que não aguenta muito tempo. E daí esse uso da propaganda russa aí de forma totalmente maluca, né? Bom, tem outros problemas também, né? Parece que o Kim Jong-un estaria puto com o Putin porque ele estaria usando as tropas da Coreia do Norte como bucha de canhão, né? Mas lógico que está fazendo isso. Está todo mundo sendo usado como bucha de canhão lá na frente russa. A estratégia ucraniana é essa, é ficar calado, ficar parado aqui atrás, só matando o russo, matando o norte-coreano e pronto, eles não conseguem avançar mesmo, né? Ou seja, o Kim Jong-un estaria chateado com o Putin por causa disso. Mais um problema para o Putin. Aqui, ó. Agora, vamos falar sobre o plano de paz do Trump, né? Porque não é uma maravilha. Agora, repara um ponto que eu vou ressaltar aqui, ó. A Reuters fez uma reportagem apontando os 3 planos de paz de assessores do Trump, não do Trump, tá? De assessores do Trump. Então aqui, ó, o Grenell propõe uma zona autônoma no leste da Ucrânia como parte do acordo de paz, eu não sei o que lá. O Kellogg diz que é um cessar-fogo baseado em congelar as linhas atuais no momento do acordo. O Vance propôs que uma zona demilitarizada entre a Rússia e a Ucrânia, não sei o que lá, e que a Ucrânia não entre na OTAN e não sei o que lá. Mas uma coisa que chama atenção em todos esses planos malucos que estão circulando por aí, tem um monte circulando por aí, é que nenhum deles é o plano do Trump. São todos planos de pessoas ligadas ao Trump. Qual que é o plano do Trump propriamente dito? É por isso que o Zelensky falou que quer conversar com o Trump. Ele não quer conversar com o emissário do Trump, ele não quer conversar com o ministro do Trump, ele não quer conversar com o amiguinho do Trump, ele quer conversar com o Trump. Porque a história é outra. A conversa do Zelensky com o Trump é em outro patamar. Isso daqui, ó, ignorem. Não tem questão na questão da aliança da OTAN. A Reuters disse que os detalhes do plano de paz do Trump, de todos os planos de paz que estão sendo discutidos pelo Trump, em todos eles a Ucrânia não entra na OTAN. De novo, os planos de paz que a Reuters está falando não são o plano de paz do Trump. São planos de paz que foram ventilados por pessoas da equipe do Trump. Pode até ter algum fundo de verdade, mas não é o plano do Trump propriamente dito, né? Agora, uma outra discussão muito interessante que está surgindo é justamente do potencial da Ucrânia de fornecer metais raros e coisas minerais, né? A Ucrânia tem uma riqueza mineral muito grande ali na região da guerra, não é propriamente dentro do território ocupado, mas é ali na região de Poltava, mais ou menos, aquela região ali é muito rica em minerais, né? E recentemente a China baniu a exportação de galho, germânio, antimônio e outras terras raras ali, né, que são metais muito usados em tecnologia. A Ucrânia pode suprir essa diferença. Isso é uma coisa interessante em termos de convencer o Trump de que tem que deixar a Ucrânia ganhar mesmo, a Ucrânia que tem que ganhar essa guerra. O Biden fez uma declaração excelente, na verdade aqui o Jack Sullivan, tá? O Jack Sullivan disse que autorizou uma massiva entrega de armas, 725 milhões de dólares em armas para a Ucrânia agora em dezembro, e também removeu restrições do uso de mísseis de longo alcance, totalmente. Então, ou seja, excelente notícia isso daqui, que bom que foi feito pelo Biden agora em dezembro, espero que o Trump continue com esse processo, né? E, finalmente, a gente tem a informação que o Palianitsa, que é o míssil de longo alcance da Ucrânia, baseado no Neptune, já está em produção em massa, já vai começar a ser produzido em massa na Ucrânia. A Rússia vai sofrer isso daí, hein? Isso vai ser dolorido para a Rússia, porque isso daí é arma ucraniana. Não tem que pedir licença para ninguém, pode produzir em grandes números, vai ser uma dor de cabeça para a Rússia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.